O Botafogo vive um momento de grandes transformações com a chegada do seu novo treinador, David Ancelotti. Desde que desembarcou no Rio de Janeiro, o técnico italiano já começou a se ambientar no clube, mostrando não apenas uma postura profissional, mas também uma surpreendente fluência no português, algo que chamou bastante atenção de quem acompanhou os primeiros passos dele no alvinegro. A facilidade com o idioma abre um canal direto de comunicação com os jogadores e também com a torcida, o que é fundamental para criar uma conexão rápida e eficiente, algo nem sempre comum em treinadores estrangeiros que chegam ao futebol brasileiro. David Ancelotti, mesmo nos primeiros momentos, demonstrou que está completamente focado em conhecer a fundo o clube, sua história, sua estrutura e principalmente o grupo de atletas que vai comandar. Na última segunda-feira, o treinador já esteve presente no centro de treinamento no Espaço Lunier, onde teve seu primeiro contato com os jogadores e com a comissão técnica. Embora ainda não tenha comandado nenhum treino, ele acompanhou tudo de perto, observando cada detalhe e assimilando o estilo do time, as características do elenco, as dinâmicas dentro de campo e os pontos fortes e fracos que terá que trabalhar. Daqui para frente, hoje finalmente Ancelotti estará no comando da atividade, colocando em prática a sua metodologia, iniciando a transmissão da sua filosofia de trabalho e preparando a equipe para o desafio que vem pela frente. A expectativa entre os torcedores é grande, afinal um novo técnico representa a chance de um novo começo, um recomeço que pode significar a virada de chave na temporada do clube. Um dos momentos mais aguardados é a possibilidade de David Ancelotti já poder comandar o Botafogo no clássico contra o Vasco da Gama, que acontece neste próximo sábado, às 18h30, no estádio Mané Garrincha. Esse jogo tem peso especial pela rivalidade e também pelo momento delicado que o Botafogo atravessa na competição. No entanto, para que isso aconteça, o treinador precisa ter sua situação regularizada junto à Confederação Brasileira de Futebol, com seu nome registrado no Boletim Informativo Diário, o BID. Caso isso não ocorra a tempo, a comissão técnica terá que seguir sob o comando do interino Cláudio Caçapa, um dos auxiliares do clube que já tem experiência na função e conhece bem o elenco. Mesmo assim, Ancelotti não ficará à margem do processo, ele participará ativamente das decisões, auxiliando na preparação e na montagem da equipe para o clássico, mesmo que não esteja oficialmente na beira do campo. Essa fase é decisiva para o Botafogo. O clube passa por um momento de busca por estabilidade e por resultados positivos que devolvam confiança ao elenco e à torcida. A chegada de Ancelotti traz uma expectativa de renovação de mudança no ritmo do time, mas também de consistência. O treinador precisa conseguir implantar suas ideias rapidamente, transformar seu conhecimento teórico em prática diária e garantir que os jogadores assimilem sua visão de futebol. A sinergia entre técnico e atletas será fundamental para que o time funcione em campo. Caso haja alguma ruptura, alguma falta de entendimento entre o que o técnico quer e o que os jogadores podem entregar, as dificuldades se agravam e o trabalho corre o risco de não engrenar. Acreditasse, porém, que essa sintonia pode ser construída e que Ancelotti tem condições de fazer isso acontecer, especialmente porque sua comissão técnica é formada por profissionais qualificados, experientes e dedicados que chegam para fortalecer a preparação e o desempenho do elenco. Outro ponto que chama a atenção é o domínio do português pelo técnico italiano. Desde as primeiras entrevistas ficou claro que a comunicação não será um problema. Pelo contrário, é um dos pontos fortes para essa adaptação rápida ao futebol brasileiro. Ele se mostrou muito à vontade na língua, conseguindo transmitir suas ideias com clareza e segurança, algo que agrada bastante, pois elimina a necessidade de intermediários nas conversas e agiliza o processo de entendimento com jogadores, dirigentes e imprensa. A relação direta facilita não só as atividades técnicas, mas também as questões culturais, emocionais e motivacionais que são tão importantes para um trabalho que precisa dar resultado em curto prazo. Nas primeiras palavras como técnico do Botafogo, Ancelotti demonstrou entusiasmo e respeito pelo clube e pela torcida. Destacou o profissionalismo e a mentalidade competitiva que encontrou no elenco,
e ressaltou a importância de trabalhar duro para fazer a torcida se orgulhar dos valores representados pelos jogadores. Essa postura positiva e determinada aliada ao seu conhecimento técnico e à capacidade de comunicação cria um cenário promissor para o futuro do Botafogo. A torcida já pode vislumbrar uma nova fase marcada pela seriedade e pelo comprometimento do treinador em reerguer o time. Enquanto isso, uma notícia que movimentou o noticiário esportivo nos últimos dias foi a suposta negociação entre o Botafogo e o atacante Roberto Firmino, jogador de renome que atua no futebol árabe após sua passagem marcante pelo Liverpool. Apesar da repercussão, a diretoria alvinegra foi categórica ao negar qualquer tipo de contato ou negociação com o atleta. A informação oficial do clube é que não existe nenhuma tratativa em andamento, afastando assim as expectativas ou boatos que circulavam. Isso deixa claro que, embora Firmino seja um nome de peso, o Botafogo não está envolvido em sua contratação. No momento, o elenco atual do Botafogo possui jogadores capazes de desempenhar bem as funções ofensivas necessárias, especialmente na posição de segundo atacante como Joaquim Correia e Savarino, que podem atuar como articuladores no setor ofensivo. A principal carência identificada no time está na ponta direita, uma posição que ainda carece de reforços, com características específicas como força e velocidade, para dar mais profundidade e opções ao ataque. Essa deficiência deverá ser avaliada pela comissão técnica e pela diretoria que trabalharão juntos para buscar soluções que atendam às necessidades do treinador e fortaleçam o elenco. David Ancelotti terá um papel fundamental nesse processo. Seu conhecimento e experiência serão decisivos para identificar os pontos fracos e indicar os reforços que realmente possam fazer a diferença no time. É essencial que ele tenha autonomia para definir o que precisa ser melhorado e para escolher os atletas que se encaixem na sua proposta de jogo, garantindo assim uma construção sólida e eficiente. A relação entre o treinador e a diretoria precisa ser de total confiança e alinhamento para que o Botafogo consiga crescer de forma organizada e consistente durante o restante da temporada. Apesar de toda a expectativa e dos desafios que se apresentam, o sentimento geral é de otimismo. A chegada de David Ancelotti representa um novo capítulo para o Botafogo, com a possibilidade real de resgatar a força do clube e reconquistar a confiança da torcida. O trabalho será árduo, mas a combinação entre um técnico qualificado, uma comissão competente e um elenco dedicado pode ser a fórmula para o sucesso. A torcida pode esperar um Botafogo mais competitivo, com uma identidade clara e uma equipe que luta até o último minuto em busca de vitórias e de glórias. A comunicação fluente do técnico, o alinhamento estratégico com a diretoria e o comprometimento dos jogadores são os ingredientes que poderão fazer a diferença nessa jornada. O clássico contra o Vasco já será um teste importante para essa nova fase, uma oportunidade de mostrar evolução e entusiasmo dentro de campo. O cenário está montado para que o Botafogo retome o caminho das conquistas, e David Ancelotti sabe que sua missão será cobrar dedicação total e entrega máxima para alcançar esses objetivos. A torcida já começa a sentir essa energia renovada que pode ser o combustível necessário para o time brilhar nas próximas semanas. A expectativa está no ar. A ansiedade cresce a cada treino e a cada declaração do novo treinador, que promete um trabalho sério e focado. O Botafogo vive uma fase decisiva da temporada e sabe que o sucesso depende de muitas variáveis, mas sobretudo da união entre o grupo e da capacidade de evoluir constantemente. Essa união poderá ser o diferencial para o clube voltar a ocupar as primeiras posições e brigar com força por títulos. Assim, a chegada de David Ancelotti marca não apenas a troca de comando, mas uma verdadeira renovação de esperança e vontade dentro do Botafogo. O clube e a torcida esperam que, com seu trabalho, o time volte a apresentar um futebol de qualidade competitivo e vibrante, capaz de emocionar e conquistar resultados importantes. Os próximos dias serão decisivos para que essa expectativa se transforme em realidade.
A chegada de David Ancelotti ao Botafogo não se limita apenas à sua fluência no português ou ao fato de ele ser um nome de peso no futebol internacional, mas também reflete uma mudança significativa no perfil do treinador que o clube buscava para esse momento. Não é simplesmente alguém que chega para dirigir o time, mas sim um profissional que entende a necessidade de construir uma equipe forte, que jogue com inteligência e organização e principalmente que consiga resgatar a identidade do clube dentro das quatro linhas. Isso é algo que o torcedor cobra há tempos, especialmente em um cenário competitivo como o do futebol brasileiro, onde o equilíbrio entre técnica e força mental faz toda a diferença. David Ancelotti sabe que a pressão será constante, sobretudo por estar substituindo um técnico que não conseguiu atingir os resultados esperados. A história do Botafogo, a grandeza da torcida e a tradição que envolve a camisa alvinegra colocam o clube em um patamar onde vencer é uma obrigação. O técnico italiano já demonstrou que está ciente dessa responsabilidade e seu discurso inicial deixa claro que ele pretende trabalhar incansavelmente para atingir as metas estabelecidas. A temporada está apenas começando, mas o tempo não é um luxo que o treinador pode se dar. Cada treino, cada jogo, cada decisão dentro do clube precisa ser pensada para que o Botafogo retome o caminho das vitórias o mais rápido possível. Outro aspecto importante é a comissão técnica que o acompanha. Ancelotti não vem sozinho e isso é algo que deve tranquilizar a torcida. A estrutura montada por ele é formada por profissionais de alto nível que compreendem as demandas do futebol brasileiro e internacional. Essa equipe técnica está preparada para dar suporte em todos os aspectos, físico, técnico, tático e até psicológico, elementos essenciais para que o elenco possa se desenvolver de maneira completa. A interação entre treinador e comissão será fundamental para que as ideias sejam aplicadas com precisão e que o grupo possa evoluir dia após dia. Em relação ao elenco, a chegada de Ancelotti deve provocar ajustes táticos e estratégicos. O time que estava montado até então certamente passará por mudanças na forma de jogar, no posicionamento dos atletas e na dinâmica coletiva. O técnico terá que entender o que os jogadores têm de melhor e, ao mesmo tempo, identificar o que precisa ser melhorado ou substituído. Essa análise detalhada é imprescindível para que o Botafogo consiga montar um time competitivo equilibrado e capaz de superar os adversários, sobretudo nos jogos mais importantes da temporada. A questão da adaptação também merece destaque. Mesmo com a fluência no português, Ancelotti precisa se acostumar com as peculiaridades do futebol brasileiro, como o calendário apertado, a pressão da torcida e a intensidade dos clássicos regionais. Esses fatores muitas vezes são decisivos para o sucesso ou fracasso de um treinador estrangeiro. Ele terá que aprender a lidar com tudo isso de forma eficiente, ajustando sua forma de trabalhar para as necessidades do Botafogo e para as características dos jogadores disponíveis. O processo de adaptação é natural, mas deve ser ágil para que não prejudique os resultados da equipe. Enquanto isso, a diretoria do Botafogo mantém o foco em reforçar o elenco, embora a negação sobre uma negociação com Roberto Firmino tenha acalmado os rumores. A verdade é que o clube está atento às necessidades pontuais e busca opções que possam agregar qualidade e versatilidade ao grupo. A carência mais evidente, segundo as análises internas, está na ponta direita do ataque, uma posição que carece de jogadores com força física, velocidade e capacidade de fazer a diferença na criação das jogadas. A chegada de um atleta com essas características pode ser determinante para que o time consiga ampliar suas opções ofensivas e ter um ataque mais perigoso e eficiente. Ancelotti será ouvido em todas essas decisões, pois o seu olhar técnico e estratégico é indispensável para a montagem do elenco. Não se trata apenas de contratar por contratar, mas sim de pensar na composição que melhor se encaixe na sua filosofia de jogo e na realidade financeira do clube. O equilíbrio entre qualidade técnica, capacidade física e adaptação ao estilo de jogo será um dos principais critérios para a escolha dos reforços. A expectativa é que, com o trabalho conjunto entre treinador, comissão e diretoria, o Botafogo
consiga se fortalecer para brigar por objetivos maiores, seja na disputa do campeonato nacional ou em outras competições. Em relação à torcida, a chegada de Ancelotti trouxe uma nova energia e uma esperança renovada. O torcedor alvinegro é apaixonado e exige dedicação total dos jogadores e da equipe técnica. Ele espera um futebol vibrante de muita entrega e que respeite a tradição do clube. O fato de o técnico falar português e demonstrar respeito pela história do Botafogo ajuda a criar essa conexão rápida que é essencial para construir uma relação de confiança entre time e torcida. Esse vínculo pode ser um fator decisivo para motivar o elenco e impulsionar o clube em momentos de dificuldade. Os próximos jogos serão decisivos para que essa relação se fortaleça ainda mais. O clássico contra o Vasco da Gama será um verdadeiro teste de fogo, onde o Botafogo poderá mostrar as primeiras impressões da nova fase sob o comando de Ancelotti. A expectativa é que o time entre em campo com uma postura mais agressiva, organizada e com foco total na vitória. A pressão será grande, mas também será uma grande oportunidade para os jogadores e para o treinador mostrarem que estão preparados para encarar esse desafio e superar as adversidades. Além disso, a comunicação de Ancelotti com a imprensa é outro ponto positivo. Diferente de muitos técnicos estrangeiros, ele não terá dificuldades para se expressar e explicar suas ideias nas entrevistas coletivas. Isso cria um ambiente de transparência e aproxima o clube dos seus torcedores e da mídia, facilitando o entendimento das decisões tomadas e da evolução do trabalho. A capacidade de dialogar de forma clara e objetiva pode ajudar a reduzir especulações e fortalecer a imagem do treinador perante a opinião pública. No aspecto técnico, Ancelotti já deu sinais de que pretende implementar um futebol que privilegia a posse de bola, a organização tática e a eficiência nas transições. Ele valoriza o trabalho coletivo e espera que seus jogadores tenham um comportamento responsável e disciplinado dentro de campo. A intenção é construir uma equipe equilibrada que saiba se defender bem sem abrir mão da criatividade ofensiva, capaz de criar chances claras e converter essas oportunidades em gols. Essa combinação de organização e ousadia será a base para as futuras atuações do Botafogo. A adaptação do elenco a esse novo estilo será um processo natural, mas que exigirá dedicação e empenho de todos. A comissão técnica terá um papel fundamental para orientar e corrigir eventuais falhas, além de manter o grupo motivado e focado nos objetivos traçados. A união entre jogadores, comissão e direção será um dos principais trunfos para que o Botafogo consiga evoluir rapidamente e alcançar os resultados que a torcida tanto deseja. O ambiente no clube já demonstra um clima de otimismo e confiança. O apoio da torcida à seriedade da comissão técnica e à responsabilidade da diretoria criam um cenário propício para que o trabalho de Ancelotti seja bem sucedido. Todos sabem que o caminho não será fácil, mas a determinação em buscar a excelência e o profissionalismo pode fazer a diferença nos momentos decisivos da temporada. Por fim, a expectativa é que o Botafogo, com seu novo comandante, retome a trajetória de vitórias e conquistas que fizeram a história do clube ser tão respeitada no futebol brasileiro. A combinação de talento, trabalho e paixão pelo clube pode ser a fórmula para um futuro promissor que encha os olhos da torcida e traga orgulho para todos os alvinegros. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o RJ Sport News. Nos bastidores do futebol internacional, um burburinho começa a ganhar força. Thiago Almada pode estar de volta ao Botafogo. O meia argentino, que teve uma passagem marcante pelo clube carioca, voltou a ser assunto em General Severiano após o inesperado rebaixamento do Lyon no campeonato francês. A situação do clube francês, que vive uma grave crise esportiva e financeira, pode abrir caminho para a saída de vários jogadores. E Almada, por sua vez, estaria entre os nomes mais propensos a buscar novos ares. Fontes próximas ao jogador.
indicam que ele vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro, especialmente ao Botafogo, onde viveu um período de destaque e criou forte vínculo com a torcida. Embora nenhuma negociação oficial tenha sido confirmada, o cenário atual sugere que uma movimentação pode acontecer nos próximos dias. A possível volta de Almada seria vista como um reforço de peso para o elenco comandado por Arthur Jorge, especialmente num momento em que o clube briga nas competições nacionais e ainda sonha com destaque continental. O Lyon, que apostou alto em Almada como parte de seu projeto de renovação, não esperava o desfecho trágico da temporada. Com o descenso, a necessidade de reduzir custos e reformular o elenco é imediata. Almada, um dos ativos mais valorizados do plantel, desperta interesse de diversos clubes, inclusive da MLS, onde brilhou pelo Atlanta United. No entanto, o carinho pelo Botafogo e a oportunidade de atuar novamente no Brasil podem pesar na decisão. Aos corredores do Nilton Santos, o nome do argentino já circula com entusiasmo. A diretoria, que mantém sigilo absoluto sobre possíveis negociações, evita alimentar expectativas, mas tampouco descarta a possibilidade. Fontes ligadas ao staff do jogador falam em abertura para conversas, o que já foi suficiente para agitar as redes sociais alvinegras. Com o Lyon em queda e o mercado prestes a se agitar, o futuro de Almada segue indefinido. Mas para os botafoguenses, a esperança de ver o camisa 23 de volta é mais real do que nunca. Obrigado por assistir ao RJ Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times!